uma doença, né? A inflamação é uma resposta do organismo, primeiro, para tentar eliminar o agente agressor, e segundo, eliminado o agente agressor, é o processo inflamatório que vai produzir a reparação tecidual, né? Então, quando a gente vai falar no medicamento anti-inflamatório, medicamento para controle de dor, para modulação dessa resposta inflamatória, anti-inflamatório talvez seja uma terminologia equivocada, né? Que faz a gente pensar que aquele medicamento vai bloquear o processo inflamatório. Eu não quero bloquear esse processo inflamatório, eu nem consigo bloquear esse processo inflamatório. Quando eu vou administrar um anti-inflamatório para o meu paciente, eu vou querer modular essa resposta inflamatória, ou seja, essa resposta inflamatória que muitas vezes ela pode ser intensa, ela pode ser extremamente aguda. Eu quero que essa resposta continue acontecendo, porém em níveis mais moderados. Para ele conseguir, para essa resposta conseguir promover o reparo daquele tecido lesionado, porém na medida do possível sem gerar nenhum tipo de desconforto, sem gerar nenhum tipo de sintoma para o paciente. Tá? Então a inflamação, eu gosto de dizer que é sempre a nossa amiga, né? A inflamação, ela ajuda a gente a resolver o problema odontológico do paciente. E ela previne que o paciente tenha complicações sistêmicas decorrente de um problema localizado. Para quem trabalha bastante com tratamento de canal, com endodontia e com periodontia também, a gente não cura o paciente, né? Quando a gente faz um tratamento endodôntico, quando a gente faz uma terapia periodontal no paciente, a gente tenta eliminar o agente agressor, a gente tenta controlar essa agressão que o paciente está sendo submetido para que o próprio organismo do paciente promova a cura. Então o dentista ele não cura o paciente. Nós somos facilitadores do processo inflamatório, benéfico. Sempre amigo da gente, tá? Então a inflamação ela sempre vai estar presente e ela é nossa amiga. Esse slide aqui eu já passei para vocês ontem, o professor Nelson também passou para vocês ontem. Só recordando rapidamente, a partir do momento que eu tenho um processo inflamatório, uma das primeiras coisas que vai acontecer é a sensibilização dos receptores de dor. Eu toco, não sinto dor. Se essa região estiver inflamada, eu vou tocar e eu vou sentir dor com a mesma intensidade. Eu toco, não sinto. Se estiver inflamado, eu toco e sinto dor. Sensibilização dos nossos receptores. Os receptores da dor, os nossos receptores, células nervosas responsáveis pela captação desse estímulo, transmitem essa informação para o cérebro. O sistema nervoso central traduz essa informação e a gente vai sentir dor. E isso em milésimos de segundo acontece. Por isso que a gente não consegue diferenciar. Eu toco, imediatamente eu já sinto dor. Tá? A gente viu ontem, no período da tarde com vocês, que os anestésicos locais eles atuam ali na transmissão da dor. Né? E a gente vai ver aqui, nesse ponto aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, aonde exatamente os corticosteroides vão agir, aonde os anti-inflamatórios não esteroidais vão agir, e aonde os analgésicos, tanto de ação periférica quanto de ação central, eles podem também ajudar a gente no controle e na prevenção de dor do paciente. Tá? Então a gente não vai mais falar assim de transmissão do impulso nervoso, esse é papel do anestésico. A gente vai falar muito hoje da sensibilização dos nossos receptores e vamos falar ali da tradução também. Que existem medicamentos que podem interferir na interpretação do sistema nervoso central a esse estímulo que ele vai receber. Tá? A gente vai ver com muito detalhe o papel de cada medicamento no nosso organismo. Tá?
A gente tende erroneamente a achar que a dipirona é a mesma coisa que o ibuprofeno, que é a mesma coisa que o paracetamol, que é a mesma coisa que o diclofenaco, né? É tudo remédio para dor. E o paciente tem essa percepção também, né? Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Toma aí uma dipirona. Eu não tenho, eu só tenho aqui o ibuprofeno. Toma também, vai ajudar. São medicamentos totalmente diferentes, com mecanismos de ações totalmente diferentes e com possíveis efeitos colaterais também totalmente diferentes, né? Mas como são medicamentos que estão ali em cima do balcão, né, não precisa de um receituário, não precisa de uma prescrição para você comprar, e normalmente está um ali do lado do outro, né? Tudo como analgésico. A gente tende a achar que é a mesma coisa, e o paciente ainda mais leigo ainda, ele tende a achar também que é tudo a mesma coisa. Então a gente tem também um problema aí do uso indiscriminado que vai prejudicar somente o paciente, diferente dos antibióticos, que pode prejudicar toda a população. Então a gente vai tentar esclarecer, na medida do possível, a função de cada um dos medicamentos e como a gente pode tirar o melhor proveito deles, colocando naquela balancinha dos efeitos benéficos e dos possíveis efeitos colaterais e adversos que a gente possa ter. Tá? Sempre que a gente vai fazer qualquer reflexão sobre um processo inflamatório, o ponto-chave está no ácido araquidônico. Tá? Porque a degradação desse ácido araquidônico é que vai ser responsável pela liberação ali no final da cadeia dos mediadores químicos que estimulam todo o processo inflamatório. Tá? Então, essa cascata do ácido araquidônico, que a gente sempre ouve muito falar na graduação, e depois a gente acaba esquecendo, ela vai ter um papel fundamental. Tá? Tendo um papel fundamental, a gente tem que entender pelo menos um mecanismo básico. Eu não vou entrar aqui em detalhes bioquímicos e em detalhes que não vai ter uma importância clínica aqui pra gente, tá? Mas ali, o esqueleto principal ali, a gente tem que estar com isso bem sedimentado na cabeça, tá bom? Toda vez que eu vou ter um trauma tecidual, eu vou ter a ação dessa enzima chamada fosfolipase A2, e gravem bem esse nome, porque vai ser muito importante quando a gente for falar dos corticosteroides, tá? Essa enzima fosfolipase A2 vai agir ali, na membrana da célula traumatizada, liberando o ácido araquidônico para o meio externo. Esse ácido araquidônico, ele é um ácido muito instável. E ele sofre a ação de algumas vias enzimáticas. Ele sofre a degradação por diferentes vias enzimáticas. As mais importantes e as que a gente tem que ter pelo menos uma noção na odontologia é a via lipoxigenase, onde vai resultar na produção do leucotrieno, e a via ciclooxigenase, COX-1, COX-2, COX-3, que lá no finalzinho da cadeia vai resultar nos mediadores químicos da inflamação, principalmente prostaglandinas e prostaciclinas, que são os mediadores químicos mais importantes ali em todo o processo inflamatório, quando a gente pensa em reação dolorosa, quando a gente pensa em dor. São as prostaciclinas e as prostaglandinas que vão atuar ali no aumento da permeabilidade vascular. Então ela vai permitir um aumento da passagem de sangue para o local do tecido inflamado. São esses mediadores químicos da inflamação que vão atuar também, o leucotrieno também tem um papel importante nisso, na sensibilização dos receptores da dor. Tá? Então, aquele receptor de dor, que normalmente ela está dessensibilizado, quando ele sofre a ação dos mediadores químicos da inflamação, ele acaba se sensibilizando e o meu limiar de dor
diminui, eu fico mais sensível à dor. Tá? Se eu estiver indo muito rápido aqui, pessoal, por favor, interrompam, a gente volta, explica de novo, tá? Porque dependendo do nosso entendimento desse esquema aqui, que eu tentei simplificar ao máximo, para a gente não desviar muito o foco para o que a gente precisa, se a gente não entender nenhum desses processos, ou alguma dessas etapas não ficar muito claro, a gente não consegue raciocinar depois na escolha do melhor medicamento. Tá bom? Eu já tenho uma dúvida. Professor. Oi. Vai, Tatiana, pode falar, às vezes pode ser a mesma. Tá bom. Tenho trauma, a fosfolipase A2 existe no organismo, faz com que ocorra a liberação de ácido araquidônico, me perdi já ali. Ali no fosfolipídios, eu queria saber de onde que saiu ele, Eu também, professor. não Eu sempre tenho dúvida aí. Na membrana da nossa célula, a gente vai ter fosfolipídios nessa composição. Ah, tá. A fosfolipase A2 vai agir ali no fosfolipídio, nos fosfolipídios, liberando o ácido araquidônico. Ok, entendi. Era esse ponto. Ótimo. Tá? Eu também. E o ácido araquidônico, como é um ácido muito instável, ele vai sofrer a degradação de algumas enzimas, dependendo da via da enzima que está atuando, ele vai direcionar para uma via ou para outra. Tá bom? O que é o mais importante de vocês atentarem para esse esquema aqui, tá? Fosfolipase A2, isso aqui é muito importante, porque é fundamental para a gente entender mais para frente o mecanismo de ação dos corticosteroides. Já adianto para vocês que os corticosteroides, o Decadron, um exemplo deles, vai atuar inibindo a ação da fosfolipase. Então ele começa a atuar aqui, ó, os corticosteroides, já adiantando um pouquinho o assunto. Só para a gente conseguir fazer o link, tá bom? E os anti-inflamatórios não esteroidais, a nimesulida, o cataflã, o spidofen, o Celebra, o Vioxx, então, todos os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão agir aqui, ó, na via ciclooxigenase. Corticosteroide vai agir antes até do processo inflamatório se instalar. Anti-inflamatórios não esteroidais agem ali, no final da cadeia inflamatória, quando o processo inflamatório já está praticamente instalado. Essa é a diferença fundamental que a gente vai ver um pouquinho mais ali para frente. Tá bom? Gui, peraí. O COX 1, 2 e 3 são anti-esteroidais? Anti-inflamatórios não esteroidais. Ah, tá. Não. Beleza. Tá. Os AINES, o meloxicam, a nimesulida, os diclofenacos, né? Tanto o cataflã quanto o Voltaren, eles vão agir inibindo essa via aqui, ó. Eles agem aqui no final da cadeia, tá? Eles inibem a COX-1 e a COX-2. Tá bom, obrigada. Consequentemente, você não vai ter a formação exagerada dos mediadores químicos da inflamação. Professor, você falou agora de inibir aí. Quando se fala assim, seletivo para COX-1, seletivo para COX-2, significa essa inibição? Eu sempre tenho dúvida dessa palavra. A gente vai ver isso com bastante detalhe, Lívia, mas então é basicamente assim. Não, tá ótimo. A COX-1 e a COX-2, a ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2, são duas enzimas que fazem parte do nosso organismo, tá? E as duas, no final ali da degradação do ácido araquidônico, vão gerar os mediadores químicos da inflamação. Existem anti-inflamatórios que vão agir inibindo as duas ciclooxigenases e existem anti-inflamatórios que vão ter preferência pela 2. E a gente vai ver a importância disso, e tem bastante importância. Mas a seletividade que a gente fala são anti-inflamatórios não seletivos, agem nas duas. Anti-inflamatórios seletivos, ele vai agir muito mais ali na COX-2, vai ter preferência pela COX-2, não agindo tanto na COX-1. Tá. Tá? Mas a gente vai tratar isso daí bastante para a gente tentar tá ótimo. construindo isso.